Ó, seguinte, o nosso ouvinte aqui, o Felício, ele fala pra gente dar uma passada aqui pelo futebol feminino, Libertadores, inclusive nos boletins que eu faço da Libertadores, da Conmebol de modo geral, notícias do futebol sul-americano, eu tenho destacado também a Libertadores feminina, mas acho bacana a gente dar uma passada também, porque temos a fase de quartas de final já definida, com Corinthians, com São Paulo e com a Ferroviária, e amanhã né? tem Os jogaço, três times brasileiros classificados. A gente poderia ter um duelo entre Corinthians e Ferroviária já nessa fase de quartas de final, porque os grupos se cruzaram, mas tanto Corinthians como a Ferrinha passaram em primeiro lugar. E amanhã, 4 da tarde lá em Buenos Aires, que é sede fixa, né? A Libertadores Feminina ela é disputada em 15 dias, em alguns estádios, em alguma cidade pré-determinada. Então é meio tiro curto. E amanhã tem Corinthians e Boca Juniors, 4 horas da tarde, hein, Luiz Fabiani? E vou dar uma moral pros colegas do meu timão, que eles estão transmitindo com imagens Olha que a legal. Libertadores Feminina no YouTube de forma gratuita, tá? Então todo mundo que quiser ver o jogo, meu timão no YouTube, de forma gratuita, você consegue acompanhar de onde você estiver. Corinthians feminino que já foi bem mais dominante do que vem sendo, tá? Porque nas últimas Libertadores, a disparidade do Corinthians em relação aos adversários era muito grande. Há 2 anos atrás teve um 16-0, por exemplo. Sim. Nesse ano teve um 11-0 contra o Always Ready, né? Mas o Boca Juniors também se estabelecendo como uma potência. Eu arrisco dizer que é um jogo sem favoritismo, pelo que falei com alguns especialistas, possibilidade de dar um Corinthians e Ferrinha na semifinal. E a Ferroviária, historicamente, talvez seja o time que mais apoiou, assim como o Corinthians, o crescimento do futebol feminino no Brasil. E o seu avô foi um cara fundamental nisso também, né, Sim, PDV? sim. Eu me sinto tranquilo para falar de futebol feminino, no sentido de, vocês falam, vocês não falam. Bom, minha família deu uma baita contribuição. Talvez a principal numa época que pouco se falava, pouco se apoiava o futebol feminino. Claro que a gente tem que tocar o legado, né? O futebol feminino ganha cada vez mais força, isso é bem legal. Então, e o São Paulo ontem garantiu classificação também, vencendo o Olímpia, 1-0, gol da Mariana Pion. São Paulo também, uma ótima campanha, né? Até pegando aqui o grupo do Tricolor Paulista, São Paulo passou em segundo, porque acabou perdendo pro Colo-Colo. Que com tem uma 6 técnica pontos. brasileira, o Colo-Colo. Uma das melhores técnicas do futebol brasileiro. Do futebol sul-americano. Sul-americano, né? Até outro dia eu peguei o nome dela aqui, eu acabei esquecendo. Vou buscar aqui. Mas é bem legal. Assim, talvez, né, a Libertadores precise encontrar ainda uma forma de levar mais gente para os estádios, né? Eu acho interessante dentro desse calendário você talvez fazer ali dentro de um curto espaço de tempo, mas sinto que, por exemplo, se você tiver a Libertadores feminina no Brasil, talvez na cidade de São Paulo você consiga ter bons públicos, né, Fabiane? Pode ser. A gente não teve ainda Libertadores aqui no Brasil? Não, ainda não. Né? Nos últimos anos, pelo menos, não. Mas se for olhar o histórico do Corinthians, e até do São Paulo mesmo, São Paulo em alguns jogos colocou mais de 20 mil no Morumbi pro feminino. O Corinthians bateu os últimos 4 recordes de público do futebol feminino, todos com mais de 40 mil pessoas. E é um apelo legal, porque o futebol masculino tá ficando tão caro pra você comprar ingresso, né, PDV? Hoje tava falando com um amigo meu palmeirense que olhou de ir no jogo amanhã, o Palmeiras reserva, enfim, não é um jogo tão atraente, R$120 pra ir no setor mais barato. Então, assim, o futebol feminino abre essa margem, consegue mobilizar muitas famílias que ainda não conheceram as arenas daqui de São Paulo a ver futebol. Acho que seria interessante uma Libertadores por aqui, lembrando que a Copa do Mundo feminina ocorre daqui 2 anos e será no Brasil. E com a Neoquímica Arena sendo uma das sedes. Então, amanhã, 4 da tarde, tem Corinthians e Boca. 8 da noite tem Ferroviária e Independente Del Valle. No domingão, 4 da tarde, tem Colo-Colo e Libertad do Paraguai. E domingão, 8 da noite, tem Deportivo Cali e São Paulo, as quartas de final da Libertadores Feminina. A fase de semifinal acontece na quarta-feira, um jogo às 4 da tarde, o outro 8 horas da noite. Teremos disputa pelo terceiro lugar, sabadão da semana que vem, 4 da tarde. E 8 da noite, a finalíssima, então, da Libertadores Feminina. E esse é o detalhe, você falou aí do meu timão, Fabiane. Muita gente transmitindo, né? Sim. A Libertadores Feminina. Tem esse canal agora, o X Sports, que é um canal aberto, que é bem legal em tempos de streaming e de TV a cabo, que ainda existe.
você ter um canal aberto dedicado ao esporte 100% é muito legal. Então o X Sports é um canal bem massa. Transmitem, além da Premier League, campeonato alemão, mas eles transmitem o campeonato feminino de fora. Tem muita coisa, tem muita atração no X Sports. Então fica a dica aí também pro pessoal. Então a gente vai destacando aqui, viu? O futebol feminino também nessa data FIFA.